Boa tarde, boa tarde. Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria estarmos juntos com mais um Saúde e Fé. Minha gente, é tão gostoso quando nós estamos juntos, todo sábado à tarde. Você já trabalhou a semana inteira, já cansou. Agora você merece um pouquinho mais de descanso e nesse descanso aí na sua casa, cuidar da sua saúde. Por isso que a gente se compromete, todo o programa, trazendo médicos especialistas que vão compartilhar os seus conhecimentos para a gente cuidar um pouquinho mais e melhor da nossa saúde, minha gente. É tão gostoso. Então sejam todos bem-vindos. Eu, Frei Rinaldo, em nome do nosso super time, a gente agradece de coração o seu carinho, viu, gente? O seu carinho. E é claro, você pode e deve participar com muito carinho, gente, pelo nosso WhatsApp, que é o 12 99707 4730. 12 99707 4730. Ou também, minha gente, pelo nosso Instagram. Siga a nossa página lá, que é @programa Saúde e Fé, com muito amor, com muito carinho. Então sejam todos bem-vindos. Minha gente querida, dor abdominal, diarreia persistente e sangramento retal são alguns dos sinais das doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Minha gente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, mais de 5 milhões de pessoas no mundo são afetadas por essas doenças. No Brasil, a cada 100 mil habitantes, pelo menos 100 sofrem ou sofrerão com as doenças inflamatórias intestinais. Mas como essas doenças surgem? Quais são os tratamentos disponíveis? Quando a cirurgia se torna necessária? Para esclarecer essas e muitas outras questões, nós vamos receber aqui na nossa salinha da saúde, minha gente, ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Fábio Bonaldi, que a gente acolhe com muito carinho. Doutor Fábio, obrigado. Boa tarde, bem-vindo, satisfação em recebê-lo. Obrigado. É a primeira vez no programa, doutor? É a primeira vez no programa, então, seja muito obrigado. Muito bem-vindo. Eu agradeço doutor, o convite. É uma doença silenciosa ou ela, quando surge, faz um estrago, doutor? É uma doença, quando surge, faz um estrago e compromete muito a qualidade de vida das pessoas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor? Vamos sim. Por favor, minha gente. Minha gente querida, o doutor Fábio Bonaldi, italiano, tutti buona gente, já está aqui, minha gente, para falar sobre essa doença inflamatória intestinal, DII, né? Isso. Doença inflamatória intestinal, doutor. É uma classe de doenças, né, que consiste basicamente em a classificação da doença inflamatória intestinal é uma doença crônica que tem um sistema imunológico envolvido nisso tudo, né? Como caráter, ela atua em períodos de agudização e remissão. Tá. Então, o que isso significa? Ela tem períodos onde você tem os sintomas muito exacerbados e períodos onde esses sintomas eles diminuem a intensidade. Camuflados, assim meio... Camuflados ou com uma intensidade menor, ou então em remissão mesmo. Mas como ela é crônica, ela faz esses períodos de agudização e remissão. Ô, doutor Fábio, a gente até tem um desenho aqui, né? O intestino, a gente sabe a divisão, intestino delgado, intestino grosso. Quando a gente fala dessa doença inflamatória, compreende todo o sistema, ou seja, ou é só mais no delgado, é mais no grosso, como é que é? Ótima pergunta, Frei. Na verdade, a doença inflamatória intestinal é um conjunto de doenças, mas duas doenças são as mais frequentes e representam muito essa classe, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Elas têm peculiaridades, né, diferentes, mas elas têm muita coisa em comum. O que tem em comum é que, basicamente, elas comprometem com uma maior frequência o intestino delgado e o intestino grosso. Tudo, então? Sim, mas a doença de Crohn, ela pode comprometer desde a boca até lá embaixo, até o ânus. O senhor poderia fazer assim, um resumo, o que é uma doença de Crohn, doutor? A doença de Crohn é uma das doenças inflamatórias intestinais e ela se caracteriza por uma inflamação crônica de partes do intestino, que pode comprometer desde a boca até o ânus, mas os locais mais frequentes é o final do intestino fino e o intestino grosso. Tem um nome esse finalzinho, tem uma passagem. Isso, ali. o íleo. O íleo. Íleo e a transição na válvula íleo-secal. Tá, ok. Então, do íleo
para o seco, que é o intestino grosso. Do delgado ao grosso, essa passagem. Do delgado ao grosso. Tá. Então, essa região é muito comprometida pela doença de Crohn. Aí, doutor, né? tem até um desenho. Esse aí, desenho é ótimo. Foi isolado o intestino, então nós temos, vindo lá de cima, né, do estômago, o intestino delgado, que é o intestino fino. Ok. Nós temos, Frei, em média, 4 a 6 metros de intestino delgado. Que eles estão lá Enroladinhos. organizadinhos. Organizadinhos, então nós temos bastante área de intestino delgado. E depois ele entra no intestino grosso, que temos em média 1 metro, 1,10 m de intestino grosso. Ok. E é onde realmente vão ser formadas as fezes. Tá. E aí a gente acaba evacuando isso. A doença de Crohn, ela pode comprometer qualquer parte do aparelho digestivo, mas mais especificamente o finalzinho do intestino fino e o iniciozinho do intestino grosso. Agora, o que acontece? Como é que a gente sabe que tem essa doença de Crohn? Eu imagino que seja um sobrenome de alguém, né? Sim. Sim, de quem... Do cientista, né? Descreveu, do médico que descreveu, né? Isso. E qual é a característica, doutor, de uma doença de Crohn? Bom, a doença de Crohn, ela compromete as 3 paredes do intestino. Então, o intestino, ela tem 3 paredes, 3 camadas, né? Então, se a gente pensar como se fosse um bolo em camadas, são 3 camadas. Okay. E a peculiaridade da doença de Crohn é que ela compromete as 3 camadas nesse processo inflamatório. E ela deixa áreas livres de doença. Então, quando você olha em exame de imagem, a gente tem a doença de Crohn com áreas inflamadas e áreas não inflamadas, áreas inflamadas e áreas não inflamadas, né? E o problema dela comprometer as 3 camadas é que a complicação é perfuração, estenose, que é por processo inflamatório das 3 camadas, pode fazer um estrangulamento do intestino. Okay. Essa é uma imagem por de dentro do intestino. Então, a doença de Crohn vai fazendo essas áreas inflamadas, mas ela vai deixando áreas livres da doença entre esses processos inflamatórios. Agora, doutor Fábio, você já tem essas áreas livres e áreas inflamadas, enfim. Então, quando o alimento passa, que você continua se alimentando, o alimento vai ter que passar, é o canal que ele vai passar. Sim. Estômago, ele foi processado, enfim, triturado, e aí ele vai para o intestino, que vai pegar os nutrientes todos ali para o organismo, mas vai passar. Fazer a absorção. Né? Quando passa por ali, quando ele está passando por uma área inflamada, dói? Ou seja, o que a gente sente? Uma irritação? Sim. Os principais sinais e sintomas da doença inflamatória como um todo é a diarreia crônica. Né? Então, a gente está com um local inflamado, as células do intestino inflamadas, então a função delas vão ser comprometidas. Então, ela não vai fazer o básico, que é a absorção dos alimentos, a absorção dos líquidos. Então, a principal manifestação é a diarreia crônica, que pode vir com muita frequência acompanhado a sangramentos ou muco. Sangramento porque já está afetando, está perfurando. Processo inflamatório, um processo inflamatório ali da luz do intestino, né? Ou então muco. Muco é como se fosse uma secreção quando a gente fica gripado, saindo aquilo na evacuação. Ok. Né? Pode sair sangue também na evacuação? Sai sangue. A pessoa entra em desespero. A pessoa entra em desespero. Sim, né? sim. Além disso tudo, há uma distensão abdominal, pode acontecer cólicas, né? Porque o intestino não está funcionando corretamente. Okay. Né? Fraqueza, emagrecimento, uma febrezinha baixa. Então, são sinais e sintomas comuns das doenças inflamatórias. Ou seja, a diarreia, né? Persistente, é um sinal que o teu intestino não está legal, não está trabalhando bem, etc. Sim. Então, ali é o motivo da investigação. A gente considera começar a pensar em doenças inflamatórias quando a diarreia ela é classificada como persistente. A gente divide a diarreia em aguda, até 2 semanas, persistente, de 2 semanas até 30 dias. Então, esse é um momento que você já começa a pensar, né? Porque a imensa maioria dos quadros se limitam nas 2 primeiras semanas, né? Entendi. Por exemplo, uma infecção viral ou uma contaminação alimentar, a diarreia se limita nas 2 primeiras semanas. E a gente tem as diarreias crônicas, classificadas como crônicas, que são mais do que 4 semanas. Okay. Aí essas, mandatório,
fazer a investigação para as doenças inflamatórias. Doutor, uma orientação em relação ao consumo de medicamento, ou seja, medicamento, ou seja, quando eu digo medicamento aprovado, orientado pelo médico, uma pessoa que está num processo de diarreia, por exemplo, assim, ó, é aconselhável continuar tomando medicamento? Por que eu pergunto isso? Porque, de repente, a diarreia pode levar o medicamento embora, porque a diarreia não para nada no intestino, pode levar embora, ou seja, como é que é a orientação? Porque muita gente pergunta assim, quando eu estou com diarreia, eu tenho que tomar remédio? Porque parece que não para, né? Então não tem o efeito. Né? Frei, principalmente os quadros agudos, as diarreias agudas, que são até 14 dias, a gente basicamente orienta hidratação do paciente. Tá. Então, a gente melhora a alimentação, né, tira os alimentos que podem piorar ou agravar o quadro da diarreia e pede para o paciente fazer uma baita hidratação. Porque isso, na imensa maioria das vezes, vai ser o suficiente para debelar o quadro clínico, né? Porque a imensa maioria das diarreias, elas são agudas, até 14 dias. E aí ela vai automaticamente cessar. Então, medicações com muita propriedade, porque algumas medicações podem desencadear uma resposta imunológica e aí levar à doença inflamatória intestinal. Então, a automedicação é a pior coisa. Jamais. E as diarreias agudas, a gente prefere muito mais controlar a alimentação, uma boa hidratação, porque na imensa maioria das vezes esse quadro agudo vai... Pode acontecer de uma medicação piorar o quadro de uma inflamação? Sim, pode acontecer. Porque são meio abrasivas, etc. Pode ser. Às vezes a pessoa toma antibióticos desnecessários, né, sem indicação específica para antibióticos, ou alguns anti-inflamatórios desnecessários. Então, há medicações que podem sim piorar. Na intenção de melhorar, pode piorar. Pode piorar o quadro de diarreia. Doutor, estão chegando perguntas aí para o nosso telespectador, no nosso WhatsApp também, a gente agradece de coração. Como essa pergunta que a gente vai colocar na tela também com muito carinho. A Isabelle da Conceição de Santana, lá no Amapá, isso, né? Obrigado, Isabelle. Boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso Saúde e Fé. Ela está dizendo, boa tarde, Frei. Boa tarde, doutor. Tenho muita dor de barriga e diarreia frequente. Como posso saber se eu tenho essa doença inflamatória intestinal? Ótima questão da Isabelle. É assim, se esse quadro vem se persistindo por mais de 4 semanas, o interessante é que ela investigue. E aí procure auxílio médico e o médico vai começar toda a investigação com exame de sangue, amostras de exame de fezes, a colonoscopia, que é um exame fundamental para se diagnosticar doenças inflamatórias intestinais. Né? Então, quadro persistente, o ideal é que se investigue, Isabelle. A gente falou de doença de Crohn, e você falou que tem uma outra, que eu também falei na introdução, que é a retocolite ulcerativa, né? O que é isso? Também é uma doença inflamatória, também compromete o intestino, só que ela tem uma característica um pouquinho diferente da doença de Crohn. A retocolite ulcerativa, o nome já diz, retocolite, então ela compromete o reto e o cólon só. Intestino grosso. Intestino grosso. Então, o reto e o intestino grosso. Ela tem a característica de que ela vai subindo, ela nunca vai descendo. Ela nunca compromete o cólon somente sem estar com o reto comprometido. Aí, doutor, tem até uma... Perfeito. Então, do lado esquerdo, nós temos ali a retocolite, então ela compromete o reto e o intestino grosso nesse formato de que ela vai subindo pelo intestino. Né? E a diferença dela é que ela compromete somente a camada interna do intestino. Ela não pega aquelas 3 camadas. Que é o que a doença de Crohn pega. Que é o que a doença de Crohn pega. E aí, vamos falar, então a retocolite é mais boazinha, melhor? Não muito, porque a complicação da retocolite também é uma complicação indesejada. Ela aumenta a incidência para câncer de cólon. Ah, olha só. Então, é uma doença que a gente tem que tratar, tem que se preocupar e tem que acompanhar, porque por si só ela aumenta a incidência do câncer do intestino. Ok. Agora, a pessoa nasce com isso, já tem uma predisposição, tem um fator genético envolvido, ou a gente vai adquirindo de acordo com o nosso estilo de vida, doutor? Sim, e aí a gente entra nas causas, né? Na verdade,
causa da doença inflamatória intestinal ela é desconhecida. A causa, não existe uma causa única, exclusiva, né? Mas a gente tem fatores que podem desenvolver ou levar o paciente a ter a doença inflamatória intestinal. Então, o primeiro fator é a genética. Então, pessoas com parentes de primeiro grau na família com doença inflamatória intestinal aumenta a chance dos outros membros terem doença inflamatória intestinal. Então, a genética é um fator importante. Um segundo fator importante é o sistema imunológico, porque essa inflamação advém de um sistema imunológico desregulado. Então, ter alterações do sistema imunológico ou um sistema imunológico exacerbado propicia o aparecimento da doença inflamatória intestinal. E o terceiro fator que a gente considera é ambiental. E nesse fator ambiental entende-se como disbiose intestinal, que é um tema muito falado ultimamente, né? E o que é disbiose intestinal? Nós temos, Frei, no intestino 10 a 6 bilhões de bactérias. A gente tem mais bactéria no intestino grosso do que número de células no corpo. Então, e elas vivem em 10 bilhões. 10 a 6 bilhões. Mais do que o planeta inteiro de ser humano. Né? Sim, sim. Então, é uma comunidade enorme lá dentro que vive, teoricamente, em equilíbrio. Então, você tem bactérias boas, bactérias não tão boas, mas isso vive num equilíbrio. Uma política da boa vizinhança lá dentro. Política da boa vizinhança, sim. E fatores ou gatilhos podem influenciar, levando as pessoas a ter essa disbiose. Então, isso é muito falado. Os gatilhos mais frequentes são infecções intestinais. Então, a pessoa desencadeia doença inflamatória intestinal por infecções intestinais. O uso de medicações né, descontroladas. Principalmente a automedicação. Automedicação. Estresse e ansiedade. Você pode fazer com que haja uma disbiose intestinal, né? Bebida alcoólica e o tabagismo, então o excesso de bebida alcoólica e o tabagismo. E o quinto item, dieta. E aí, na dieta, basicamente alimentos ultraprocessados, com muita química, que são os alimentos que vão acidulante, emulsificantes, corantes. Enlatados, assim. Enlatados, sim. Os alimentos que levam muita química na sua concepção. Aliás, daqui um pouquinho a gente vai mostrar também, vamos falar sobre uma nutricionista aqui, vai nos ensinar também como, diante desse quadro de doenças, também retocolite ulcerativa e doença de Crohn, como a alimentação ajuda ou que atrapalha também. O doutor já deu uma dica. Chegou mais uma pergunta aqui, doutor. O Tomás Monteiro de Manaus, lá no Amazonas. Boa tarde, Tomás. Seja muito bem-vindo ao Saúde e Fé, Tomás. Quem tem doença de Crohn pode fazer exercícios físicos? Pergunta o Tomás, doutor. Sim. Tomás, ótima pergunta. Eu tenho a minha opinião é que todo mundo deveria fazer exercício físico, não só quem tem doença de Crohn. Mas para quem tem doença de Crohn, é óbvio que numa fase de remissão, porque na fase aguda está com diarreia, está com fraqueza, né? Um dos fatores de desencadeamento da doença de Crohn é o estresse e a ansiedade. E a atividade física funciona espetacularmente bem como uma válvula de escape para o estresse, ansiedade, quadros de depressão. Então, ter isso como válvula de escape, fazer uma atividade física é excelente para ter um controle e não desencadear doenças inflamatórias intestinais. Como é que eu trato, doutor? Como é que eu trato? É uma cirurgia, é medicamento? O que é? Perfeito. Frei, graças a Deus, a medicina teve um avanço muito grande dos últimos anos para cá. Então, dos anos 2000 para cá, houve um avanço muito grande. Então, hoje nós temos um leque muito grande de escolha de medicações para tratar a doença inflamatória intestinal. Então, a gente tem anti-inflamatórios específicos, a gente tem os corticoides, a gente tem imunossupressores, que são medicações que vão suprimir o sistema imunológico quando está exacerbado. A gente tem as medicações biológicas, que foi uma mudança ou um divisor de águas no tratamento dessas doenças, que são as medicações biológicas. Bom, o que é isso? São medicações que, ao contrário das sintéticas, elas advêm de células. E aí, essas medicações, elas são muito específicas para cada doença e foi um divisor de águas no tratamento das doenças inflamatórias intestinais.
Então, essas medicações controlam, na imensa maioria das vezes, os quadros das doenças inflamatórias. Então, diante dessa situação, para quem está em casa, assim, fazer um resumo legal, doutor, ou seja, diarreia com muito tempo, né? Então procure. Quando que eu devo procurar ajuda? Bom, a doença inflamatória, ela tem 2 picos de incidência na vida, entre 20 e 45, 50 anos de idade. Ela faz um pico de incidência e o ruim disso é que ela pega a pessoa na sua melhor idade produtiva, né? E ela tem um segundo pico entre 60 e 70 anos de idade. Então, primeiro, eu estou nessa faixa, né, de picos. É óbvio que a doença inflamatória ela pode comprometer qualquer faixa etária, mas ela tem esses 2 picos. Quadros de diarreia com sangue persistente, muco, e aí associado a inapetência, um pouquinho de febre baixa, fraqueza, mal-estar, a pessoa tem que investigar. E aí faz essa investigação. Uma coisa interessante a se falar, Frei, é que de 15% a 30% dos pacientes podem ter sintomas fora do aparelho digestivo em conjunto. Então, alterações dermatológicas, alterações oftalmológicas, as úlceras... Indícios, são sinais. São sinais. Até 30% dos pacientes têm outros sinais fora do aparelho digestivo, artrites. Então, são indícios de que, aqui pode estar acontecendo uma doença inflamatória intestinal. Que maravilha, gente. Quantas informações. Então, se você se identificou com algum desses sintomas aqui, minha gente, procure ajuda, né? Procure, inclusive, o Dr. Fábio, que a gente queria imensamente agradecer esse quadro, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço. Quero convidá-lo, assim, para acompanhar o outro quadro, né? Sim. Porque vem uma nutricionista, acho que o senhor conhece muito bem. Um pouco, né? só um pouco. A esposa, né? E com muito carinho, então, para a gente... falar sobre as alimentações que ajudam e aquilo que atrapalha. Então, muito obrigado por enquanto. Eu que agradeço. Abençoe. Muito obrigado, Frei. E parabéns pela iniciativa de trazer temas como esse, porque um tema desse pode ajudar muita gente em casa. É a nossa obrigação. A obrigação, eu comprometo a TV Aparecida aqui, viu, né? Sim. Muito obrigado. Obrigado, gente. Então, depois do intervalo, a gente volta falando sobre alimentação que pode ajudar ou atrapalhar e quem tem uma doença inflamatória intestinal. Tudo isso e muito mais para você no Saúde e Fé, que volta já só para você. E vamos agora, minha gente, né, continuar nosso bate-papo. Sabemos que a alimentação tem um impacto direto na saúde intestinal. Mas será que existe um cardápio ideal para quem convive com doenças inflamatórias intestinais? Quais alimentos podem piorar os sintomas e quais ajudam no controle das crises? É o que a gente vai descobrir agora, minha gente já está aqui. Ela que é nutricionista, a Super Marilu Ferrari. Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Frei? Que alegria, boa tarde, que alegria, boa tarde, né? a todos. Eu posso contar uma fofoquinha santa? Pode falar. A Marilu é esposa do Dr. Fábio, né? Sim, Que maravilha, sim. que deu uma aula sobre doença inflamatória, viu? Então, e aqui a sua missão agora é nos ensinar, porque ele falou bastante intestino, qualidade de vida, alimentação. Sim. Então, é a sua missão agora, Marilu, mostrar pra gente o que pode e o que não pode, tá bom, querida? Tô até com a plaquinha aqui, onde pode e não por pode. favor, né? Bom, assim, não existe uma dieta única e exclusiva para doença inflamatória intestinal. Eu falo que é muito individual. Tá. Depende muito realmente da reação de cada um, né, principalmente de desconforto, de piorar os sintomas. Isso tem que ser muito individualizado. Porque mesmo com a doença, você precisa se alimentar, não é? Assim, dependente de ter ou não doença inflamatória Ok. intestinal, isso aqui é Precisa assim... se alimentar, né? É o nosso remédio. Tá. Para ficar longe de farmácia, a gente tem que Ok, priorizar essa tá. alimentação. Mas tem alguma coisa que a gente tem que evitar. Sim, Tem. bastante coisa. E agora? E agora? Tudo aqui muito bonito, muito bom, bem feitinho. Nossa produção é maravilhosa, né, gente? Né? Não, Que capricharam, maravilha, capricharam. né? Assim, ó, o grande segredo para a gente ter uma saúde intestinal muito boa e até evitar desencadear, de repente, essas Uma doença de doenças, Crohn, né? certo? Seria a gente cuidar da nossa microbiota. Tá. Então, se fala muito da microbiota, né? As bactérias que povoam... Aquelas 10 bilhões lá que o doutor falou? Um monte. Né? Então, assim, eu falo que tem as bactérias boas e tem as bactérias ruins. Tá. O segredo é deixar o intestino povoado das boas bactérias. Tá. E como é que eu faço isso? Alimentando. É aquela frase, quem cresce, quem eu alimentar. Quem alimenta, né? Quem Então, eu tenho que sobrevive, alimentar alimenta, né? as boas bactérias. Ok. Como? Como? Primeiro que essas bactérias boas, como é que eu povoo o meu intestino com as bactérias do bem?
que são os probióticos. Tá. A gente tanto pode usar isso comprado, então na farmácia você compra hoje já probióticos, tem como prescrever. Ok. E de forma natural, a gente encontra muito probiótico nos alimentos que têm aquela fermentação natural. Então, o iogurte, o kefir, hoje tem o kombucha, né? O kombucha, depende de como é que se fala, mas assim, é um líquido de fermentação natural e as conservas feitas em salmoura. Tá. Não vale pensar, por exemplo, no picles, ou mesmo num repolho ali em conserva que a gente compra pronto. Porque se foi pasteurizado ou usado vinagre, matou Já minha matou, bactéria. matou. Tá. Mas o que é feito em salmoura, então o picles caseiro, Conserva. o chucrute, Tá. né? Isso é muito povoado dessas bactérias boas. Ok. E aí eu tenho que alimentar elas. Então, uma vez que eu consumir esses alimentos ou consumir o probiótico, como é que eu faço para manter essas bactérias vivas? Tá. Eu vou alimentando essas vivas e automaticamente eu vou eliminando as ruins? Ou não? Você vai fazendo uma troca, sim, Tá. de microbiota. Ok. Aí você vai povoando muito mais com as Ok, bactérias boas. ok. Elas se alimentam de fibras. Então, principalmente as fibras insolúveis, que a gente fala, que onde ela está presente? Em casca de fruta, bagaço de fruta, nas folhas, talos. Então, aí vem aquele consumo. Cadê a salada no prato? Ok. Né? Principalmente dos alimentos mais crus, para preservar essa fibra. Quanto mais eu tiver fibra na minha alimentação, mais eu estou alimentando. Probióticos eu terei, isso. né? Mas eu mantenho eles bem. E aqui eu tenho assim uma vasta quantidade de coisas boas. Um monte de coisa, mas algumas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, assim, dentro da doença inflamatória intestinal, né, que Essa o Fábio dica tava vale para falando. quem está com essa doença, gente. É uma dieta direcionada principalmente para quem doença está inflamatória. vivendo essa Se realidade. bem que, assim, esse cuidado com as bactérias boas, isso é para todo mundo, tá? Mas dentro da doença inflamatória intestinal, eu preciso ter alguns cuidados na fase que eu tô com ela aguda. Então, aquela fase que eu tô distendido, Ok. com a diarreia. Diarreia aguda. Então, essa fase aguda das doenças inflamatórias intestinais. Quando eu estou nessa fase aguda, eu tenho que fazer o quê? Uma dieta líquida, no máximo pastosa, para facilitar mesmo o funcionamento do intestino. E aí é interessante eu tirar a fibra. Neste momento, a fibra não vai me ajudar. Ok. Né? Então, colocar realmente tudo batido, coado, para fazer líquido pastoso sem fibra. Ok. Conforme essa doença vai tendo remissão, eu vou passando um período melhor, aí eu modifico. Aí é importantíssimo ter a fibra. Ok, entendi. Exatamente, para eu conseguir, né, ter essa microbiota preservada. Então, eu tô com a doença, tô lá, o Crohn, o retocolite Sim, ulcerativa. aquela fase aguda. Aquela fase aguda. O que eu tenho que priorizar aqui, doutora? Carnes magras. Então, a gente pode colocar isso, como um caldo, como uma sopa, tá? E conforme eu for melhorando, eu vou realmente para um peixe, para um frango. Mas, né, evitar a carne muito gordurosa, comida mais pesada. Ok. As raízes ajudam bastante. Então, mandioca, batata doce, batata salsa. Tá, ok. Também para fazer uma sopa, um caldo. Inhame também? Inhame, ótimo. E os legumes. Tá. Então, chuchu, abobrinha, tomate, aquilo que vai para cima da terra também vai me entregar bons nutrientes. Ok, eu tenho proteínas ali, eu tenho verdura, legume, mas eu tenho carboidrato. Aqui é a mandioquinha. Mas o que acontece? Quando o paciente está nessa fase mais aguda, ele está com uma absorção muito reduzida de nutrientes. Ok. E aí também é importante o quê? Eu preservar o máximo possível a qualidade nutricional do que eu estou comendo. Ok, então... Porque eu já vou absorver pouco, então eu tenho que dar muito nutriente bom. Ok. Né? Então, às vezes, entrar com uma proteína a mais, uma suplementação, aí é preciso ter um pouquinho de cuidado, porque senão o paciente desnutre. Entendi. Tá? E o que evitar nessa fase aguda, digamos assim? Nossa, evitar cafeína, Tá. óbvio, bebida alcoólica e condimentos muito fortes. Então, aqui, por exemplo, tem uma pimenta, vou trocar aqui para o não pode. Ok. Né? Aquilo que for irritar a mucosa desse intestino vai piorar muito, principalmente esses sintomas. Né? E talvez demore mais para você sair dessa fase aguda da doença. A pessoa está com diarreia, né? Porque aí vem aquelas receitas caseiras da vovó. Toma chá de folha de goiabeira, coma uma maçã, coma goiaba, etc. E aí, diante dessa situação toda? Então, como o teu intestino está muito inflamado, né? Porque você está vindo numa fase aguda de doença, não é só uma diarreia que aconteceu por um vírus ou por uma contaminação. Às vezes, alguns chás assim pode até piorar. Entendi. Na verdade, é a medicação
que vai ter que agir, e a gente dá um descanso para esse intestino. Quanto mais eu deixar esse intestino descansar, melhor. Por isso que é interessante a gente não colocar muita fibra. Ok. Né? Às vezes a maçã, a pectina dela, pode me atrapalhar um pouquinho aí nessa fase, porque você está com o intestino muito inflamado. Eu estou vendo aqui feijões, repolho, ameixa. Está vindo aqui para esse lado. O que acontece? Depois passado a fase aguda, então, uma pessoa que tem esse tipo de doença e que está numa fase de remissão, então está tudo bem, né? Porque ela é, né, uma linear. Tem horas que eu estou melhor, tem horas que eu estou pior. Então, o paciente que está na fase de remissão, aí é importante introduzir as fibras, mas existe alguns tipos de alimentos que a gente chama de food maps. O que são food maps? São alimentos que eles possuem uma fermentação muito grande no intestino. E aí, às vezes, para esse paciente que tem um intestino já mais sensível, esse alimento pode distender, ele não vai causar a inflamação, né? A doença inflamatória, não vai desencadear, mas ele pode dar muito desconforto. Então, gases, distensão... Ou pode atrasar, retardar a cura, né? Sim, ou seja, o processo de remissão. Então, assim, quais são os food maps? Então, eu estou colocando aqui como não pode, mas não é que não pode, aí entra essa individualidade, tá? Por exemplo, alho e cebola. Pode naquela fase. Para o paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, ele tem que prestar atenção o quê? Por exemplo, alho e cebola. Alho e cebola tem um poder de fermentação muito grande. Uma acidez também muito grande, né? Então, às vezes, para esse paciente, isso pode... não sei o que eu comi, que eu já estou distendido, eu estou com cólica, dor. Vê se não é esse temperinho com alho ou cebola, entendeu? Então, vale a pena testar. E aí, entra nessa fase de teste mesmo, tá? Brócolis, alguns cogumelos, repolho, feijão, algumas frutas como a melancia, elas tendem a ser um pouco mais indigestas e tendem, às vezes, a dar mais gases, tá? Então... cabe um cuidado aí, não é que, assim, não pode, mas vamos ver caso a caso se isso te faz mal. Muito bem. Tem perguntinha chegando? A gente quer direcionar aqui a Marilu. Aqui. A Patrícia Pereira, de Rio Branco, no Acre. Boa tarde, Patrícia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Quem tem a doença inflamatória intestinal precisa cortar leite e glúten da dieta, Marilu? Então, aí caso a caso. Mas assim, Patrícia... normalmente, quem tem doença inflamatória intestinal acaba também desenvolvendo uma intolerância forte a glúten e lactose. Né? É uma regra? Não é. Mas eu colocaria que 90% dos pacientes acabam não se dando muito bem com leite. E o glúten também. Ao comer pão, massas, bolos, tende a distender, passar mal. E aí vai desse teste. Né? Se a Patrícia tem a doença inflamatória e ela come um bolo, come um pão e já sente que puxa, fico distendida, tudo, é melhor evitar. Mesma coisa com leite e derivados. Mais uma perguntinha chegando aqui com muito carinho. A gente recebe, a gente acolhe. Foi a pergunta da Patrícia, agora da Yasmin das Neves, de Souza, lá na Paraíba. Boa tarde, Yasmin. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vinda. Quais frutas são seguras para quem tem retocolite ulcerativa? Pergunta Yasmin, Marilu. Na verdade, todas as frutas são seguras, tá? Você não tem uma fruta que você não possa consumir, a acidez dela não vai interferir, tá? Lógico, por exemplo, como eu coloquei aqui a melancia, é uma fruta que tende a ser um pouco mais indigesta e pode ser, pela tá na classificação desses food maps, dar maior distensão e desconforto. Mas, de novo, entra a individualidade. O que é muito importante, sempre tentar consumir frutas com casca e bagaço, para garantir aquelas fibras. Mastigar bem, muito bem. A fibra, né? Sim, desde que não esteja na fase aguda, né? Mas sempre está consumindo bastante fibra. Então, o fato assim, ou seja, não é que não pode, né? Você tem que conhecer, se está uma doença inflamatória, você tem que ver o estágio que você está, né? A situação que você se encontra. Passou por um médico antes, ele vai, um nutricionista, é importante essa conjugação aí. Passa com o doutor Fábio Marilu, então já passa com o casal, gente, aí conversa com o casal. Já está tudo em casa. Já está em casa. Então, ou seja, aí eu estou vendo aqui batatinha frita, isso aqui imagino que seja, para essa situação, um veneno. Na verdade, o que a gente vai fazer na alimentação que vai tirar minha bactéria boa e povoar com a bactéria ruim? Entendi. Realmente, as frituras, coisas empanadas, muito óleo. Processadas, enlatadas. E aí entram os industrializados. Então, entra... produto ultraprocessado, com corante, acidulante, todos aqueles aditivos químicos que vêm nos produtos, é ótimo para tirar minha bactéria boa dali e povoar com a ruim. E aí isso sim pode desencadear
a doença inflamatória intestinal. Pode ficar ainda mais É o crônico. gatilho que a gente não precisa ter. Então, para quem está em casa, assim, aquela mensagem de assim, olha, cuide disso, evite isso e faça isso. Tá. Então, assim, a melhor mensagem é feira e açougue. Então, onde está o que a gente deve consumir? Na feira e no açougue. O que a minha avó comia e entendia como comida. Né? Não trocar isso por alimentos processados, essa rapidez que a gente tem hoje está nos levando a uma alimentação muito ruim. Então, voltar mesmo a comer comida de verdade. Ok, né? E, ou seja, passar num bom médico, ou seja, fazer todo esse histórico, porque, afinal de contas, assim, a doença está lá se instalando e a tendência é sempre aumentar ainda mais o poder de destruição da doença. Então, fazer uma boa dieta, fazer uma boa alimentação, exercício, como o doutor falou. Sim. E, ou seja, visitar mais a feira e o açougue. Feira né? e açougue. Eu sou a favor da feira e do açougue. Malu, obrigado, viu, querida? Obrigado pela sua simpatia, obrigada a você. sua aula, obrigado por trazer tudo isso aí, para nos orientar, assim, como a gente pode comer bem diante de uma situação que a gente está se tratando, que é uma doença inflamatória, viu? Sim, Muito eu que obrigado. agradeço. De coração, viu, Tchau. gente? Gente, depois dessa aula maravilhosa aqui com a nossa nutricionista, né, com o Dr. Fábio, a gente precisa também cuidar do nosso espírito. Aprendemos a cuidar do nosso corpo. Então, que tal agora cuidarmos um pouquinho do nosso espírito com o nosso momento de oração? Pai Celestial, diante de Ti, trazemos os corações aflitos e os corpos debilitados dos enfermos. Pedimos com humildade que estenda as Tuas mãos curativas sobre eles, proporcionando-lhes não apenas saúde física, mas também fortaleza espiritual. Ajuda-os a encontrar em Ti a fonte de toda a cura e conforto. Que a esperança brilhe em seus corações, mesmo nos momentos de maior provação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quantas informações valiosíssimas, minha gente, aqui no nosso programa Saúde e Fé. Doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, quantas doenças que podem piorar. E vai depender também de como a gente está lidando com essa situação. Se a gente se alimenta e coloca para dentro do nosso organismo coisas boas, como a gente aprendeu aqui com a Marilu, fibras, enfim, a gente vai potencializar aquilo que está lá de bom, as bactérias boas, né? Mas se a gente começa a desviar, colocar lá dentro aquilo que não serve para o organismo, aquilo que não faz bem, a gente aprendeu os enlatados, embutidos, enfim, então isso vai aumentar, potencializar as bactérias ruins. Aí a decisão é nossa. O que a gente quer? O mesmo é válido, minha gente, o mesmo raciocínio para a nossa vida espiritual. Do que a gente se alimenta? Do que a gente no dia a dia? Se de repente a gente viu, o Dr. Fábio falou, essa questão do estresse. Eu fico imaginando se a tensão, irritabilidade, né? Discussões. A gente se alimenta disso, de coisas ruins, de imagens ruins, negativas, o ambiente tóxico. A gente vai fazendo com que a nossa vida, né, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar também se altere. Então vai depender também das nossas escolhas. Então escolha o que é bom, uma vida de oração, harmonia, paz interior, né? Bons diálogos, um clima favorável, né? De relacionamentos saudáveis, evitar a toxicidade, né? Desses ambientes ruins, para a gente colocar dentro de cada um de nós o que serve, o que vale a pena, o que Deus nos traz, o que Deus nos mostra, viu? Então pense um pouquinho nisso, se cuide, evite, se afaste de ambientes e de pessoas negativas. Isso faz com que o seu intestino não vá trabalhar bem, porque você vai acabar não digerindo certas situações. Então evite conteúdos tóxicos também. Então isso não vale a pena, minha gente. Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque eu quero invocar uma bênção muito especial para você e para toda a sua família, para tomar, para passar um final de semana aí ainda mais abençoado, mais abençoada. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que através dessa tua bênção nesse sacramental, desça sobre cada filho, cada filha, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, eu vou repartir para os nossos convidados de hoje. E eu quero agradecer de coração, minha gente. Obrigado à nossa equipe, ao nosso super time, obrigado a você pelo carinho, um bom final de semana, continue se cuidando, descanse, né? Reze, participe da sua comunidade, da sua paróquia aí, com muito amor, com muito carinho. Semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.